Revelado. O vaqueiro tocante que surpreendeu com uma oferta inesperada para encher sua mesa hoje. A manhã brilhava em São Gonçalo do Amarante, e Joaquim, um vaqueiro amado e respeitado, sentia a brisa leve contra seu rosto enquanto cuidava de seus cavalos, que eram seu orgulho e paixão. Suas mãos estavam calejadas de trabalho árduo, mas seu coração era puro, generoso, sempre sonhando em proporcionar o melhor para a família. Porém, a vida dura no sertão trazia desafios cada vez mais pesados. As colheitas haviam sido escassas, e a desigualdade na comunidade crescia como plantas daninhas. Joaquim se perguntava se conseguiria sustentar seus filhos e sua esposa com tantas dificuldades. Foi então que um vento diferente soprou, trazendo Carlos, seu amigo de infância, de volta após uma tentativa frustrada na cidade grande. O reencontro foi um misto de alegria e tristeza. Os olhos de Carlos estavam cheios de saudade e desânimo. Joaquim, você já pensou em investir em um bar e restaurante? Podemos resgatar nossas tradições e fazer algo grande, disse Carlos, piscando as esperanças que ainda lutavam dentro dele. Contudo, a proposta fez o coração de Joaquim se apertar. Ele sabia que arriscar suas economias significaria colocar em jogo o que sua família tinha construído com tanto sacrifício. Enquanto isso, os rumores sobre a volta de Carlos começaram a ecoar em São Gonçalo. O preconceito leve, mas cortante, vinha de sussurros que diziam que quem voltava da cidade só trazia fracasso. E se Joaquim se meter nisso? Vai parecer um tolo. Eram murmúrios que chegavam até ele, como uma brisa gélida em um dia quente. Isso o incomodava. Estava em conflito. Como poderia ajudar Carlos e ainda proteger sua honra e a de sua família? Foi então que surgiu uma ideia audaciosa em sua mente. Que tal realizar uma grande festa comunitária? Ele poderia mobilizar todos, cada um contribuir com algo, seja um prato, uma música, um talento, uma celebração que encheria as mesas da comunidade e uniria corações. Joaquim, animado, pensou que a alegria e a união poderiam trazer um sopro de esperança e renovação àqueles que se sentiam perdidos. O dia da festa chegou e a praça estava linda, adornada com bandeirolas que dançavam ao vento. Risadas e músicas ecoavam, enquanto os rostos, antes cansados, agora brilhavam de felicidade. Joaquim observava tudo com orgulho. O calor humano pulsava. Mas no auge da celebração, um imprevisto extraordinário. Um pequeno talento da comunidade, um menino que jamais se destacou, começou a tocar sanfona. A melodia encantou a todos, e a beleza do momento fez o coração de Joaquim transbordar de esperança. Cada nota batia forte em seu peito, fazendo com que todos percebessem a riqueza das histórias que estavam ali. Mas enquanto todos celebravam, Joaquim não conseguia tirar da mente a preocupação. E se tudo aquilo não trouxesse a segurança que sua família precisava? E se a verdade que ele ainda não sabia sobre Carlos mudasse sua visão? Correu um frio na espinha, enquanto os olhares atentos da comunidade se voltavam para ele. O que aconteceria naquela noite havia de ser monumental. Como Joaquim enfrentaria os desafios que se aproximavam? Isso tudo ainda estava por vir, e a festa guardava segredos que poderiam mudar o rumo de suas vidas para sempre. No coração da festa, Joaquim sentia o calor e a alegria dos presentes, mas as preocupações persistiam, como uma sombra projetada em um dia ensolarado. As risadas ressoavam enquanto o sanfoneiro encantava a todos, mas em seu interior, a questão pulsava. Seria a escolha de Carlos o caminho certo? A atmosfera leve parecia contrastar com a pesada dúvida que corroía seu peito. A noite avançava, e as estrelas começaram a brilhar intensamente no céu, refletindo a energia vibrante da festa. No entanto, as vozes que antes eram apenas murmúrios tornaram-se risadas impiedosas, cortes profundos que cortavam o ar festivo. Joaquim, não se deixe levar por sonhos, você não é um menino. Olha o que aconteceu com Carlos. Ecoava uma voz entre os convidados,
fazendo o coração do vaqueiro gelar. Sentindo-se observado, ele lançou um rápido olhar para Carlos, que tentava se misturar à alegria. Mas tinha os olhos perdidos, como se estivesse à deriva em um mar de incertezas. Joaquim não sabia se deveria apoiar o amigo ou proteger sua própria imagem e a de sua família, já tão machucada pelas adversidades. O que as pessoas pensavam podia acabar se tornando uma verdade cruel para sua própria história. Enquanto isso, a música envolvia a praça e, mais uma vez, o menino com a sanfona começou a tocar. A melodia agora trazia um sabor diferente, quase nostálgico, lembrando os dias de infância de Joaquim e Carlos, quando os dois sonhavam juntos em aventuras impossíveis. Em meio à celebração, ele lembrou-se de promessas feitas, de sonhos partilhados, e por um instante, a esperança voltou a brilhar dentro dele. Joaquim decidiu, naquele momento, que não deixaria de lutar pelo que acreditava. Ele se aproximou de Carlos, colocando a mão em seu ombro. Vamos juntos, amigo. Se nós tivermos coragem, talvez esse lugar possa renascer. Vamos fazer com que a comunidade acredite que os sonhos podem se tornar realidade. Carlos olhou para ele, os olhos úmidos de gratidão. Joaquim, você realmente acredita nisso? O vaqueiro acenou, firme em sua decisão. Ambos voltaram para o centro da festa, onde uma energia contagiante pairava no ar. A música crescia e a comunidade se unia. E ali, sob o céu estrelado, um novo espírito parecia surgir. Mas no fundo de sua mente, Joaquim sabia que para que essa mudança acontecesse, ele precisaria enfrentar as vozes do medo e do preconceito, que ameaçavam sufocar a esperança que estava renascendo. À medida que a festa chegava ao clímax, uma proteção invisível parecia envolver todos os presentes, mas as dúvidas não foram embora. Como se tudo estivesse prestes a desmoronar, uma figura conhecida apareceu na esquina da praça, as sombras da noite a escondendo. Joaquim sentiu o coração disparar. Quem será? Sussurrou Carlos. Eu não sei, mas algo me diz que essa pessoa trouxe uma verdade poderosa que pode mudar tudo. Respondeu Joaquim, sentindo o pesadelo da incerteza. O que essa figura revelaria e como afetaria seus sonhos? O ar estava tenso, e o momento da verdade parecia ter chegado. A figura que surgia das sombras tomava forma aos poucos. Joaquim reconheceu o velho João, um vaqueiro respeitado e admirado na comunidade, conhecido por sua sabedoria e pelas histórias que contava à beira da fogueira. Era alguém cuja presença inspirava confiança e, ao mesmo tempo, temor. As vozes ao redor silenciaram. Todos os olhos se voltaram para João, esperando que ele dissesse algo que trouxesse luz para aquela noite que já se mostrava tão densa. A música parou, e o silêncio fez-se pesado. Boa noite, meus amigos, começou João, sua voz profunda ecoando entre as palmeiras. Venho até vocês em busca de mudança. As palavras dele eram um convite e, ao mesmo tempo, um aviso. Joaquim respirou fundo, sentindo uma mistura de expectativa e apreensão. O velho continuou, passando o olhar por cada rosto presente. Eu sei que a escolha de Carlos tem gerado dúvidas, mas é hora de reconhecermos que nosso futuro não pode ser moldado pelo medo. Precisamos de coragem para sonhar, mas, principalmente, para agir. As palavras de João ressoavam como uma melodia que tanto Joaquim quanto Carlos anseiam ouvir. Carlos, ainda com o olhar perdido, começou a se iluminar, como se de repente as esperanças que ele pensava enterradas estivessem prestes a emergir. E para que a mudança aconteça, precisamos de mais do que sonhos, continuou João. Precisamos de ação. Quero propor algo. Nesta quinta-feira vamos nos reunir no campo do morro. Trouxe comigo uma ideia que pode transformar a vida de todos nós. Um projeto que envolve todos os vaqueiros da região. A murmuração começou a crescer entre os convidados. O vaqueiro velho, com sua sabedoria, sempre apresentava soluções práticas. Mas o que poderia ser tão revolucionário a ponto de unir tantas vidas? Pensamos em criar um festival de cultura e culinária,
onde todos possam compartilhar o que tem de melhor. Vamos mostrar nossa força, nosso amor, nossa luta. A alegria começou a brotar lentamente entre as pessoas. Joaquim sentia a esperança renascer, mas ainda havia algo inquietante em seu coração. Carlos olhou de relance para Joaquim e, não conseguindo conter sua curiosidade, perguntou: "Você acha que isso realmente funcionaria, Joaquim? Não seria só mais um sonho que pode desmoronar?" Joaquim mordeu os lábios. Podia sentir a ansiedade de Carlos, a mesma que ele também sentia, mas ao mesmo tempo, a força das palavras de João o motivava a acreditar no possível. "Eu não sei, mas precisamos tentar. Esse projeto pode ser o start para outras mudanças." Um brilho começou a piscar nos olhos de Carlos. Ele se levantou, agora tomado por uma súbita confiança. "Então vamos lá. Vamos fazer acontecer." A festa, que antes parecia um mar de incerteza, começou a reviver. Risadas e sorrisos voltaram a encher o ar, e o sanfoneiro recomeçou a tocar, junto com os cantos da população unida. Joaquim se sentiu envolvido por aquela onda vibrante de solidariedade, mas no fundo, uma nova preocupação se estabeleceu. O que poderia acontecer com essa união? Quais eram os riscos que estavam dispostos a correr? Joaquim olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear. Havia uma luz alaranjada que prenunciava um novo dia, e com isso a certeza de que mudanças nunca são fáceis, mas são necessárias. No instante em que o vaqueiro pensava em todas aquelas questões, um grito cortou a alegria. "Olha, quem vem aí?" Uma nova sombra se aproximava, e Joaquim mal podia acreditar no que seus olhos viam. Quem era aquela nova figura, e como ela se encaixaria na história que estava apenas começando a se desenrolar? A figura que se aproximava era uma mulher, baixa e de olhar marcante. Seu nome era Clara, a filha de um dos mais antigos vaqueiros da comunidade. Protagonista da história de sua família, Clara sempre foi respeitada, mas sua presença nessas festas não era comum. O que a traria até ali, especialmente em um momento tão festivo e decisivo? Os sussurros na multidão aumentaram. O que será que ela quer? Será que veio em paz? Joaquim, com a respiração suspensa, observava cada expressão. Carlos, que ainda conservava a empolgação do momento, também notava a tensão que começava a tomar conta do ar. Clara chegou bem no meio da roda de pessoas, o olhar firme e decidido. "Eu tenho algo a dizer." Começou, em um tom que silenciou o murmúrio. "Com a proposta do festival de vocês, sinto um impulso. Há algo que peço a todos vocês." Joaquim sentiu seu coração acelerar. O que seria tão importante? Clara sempre teve um jeito forte, mas também carregava um mistério que intrigava a todos. "Vocês não sabem, mas..." Antes que ela pudesse terminar, um homem conhecido por sua frieza na comunidade interrompeu. "E você acha que a gente vai acreditar na sua boa vontade, Clara? O que você quer, afinal?" Joaquim pôde sentir a onda de desconforto ao redor. A pergunta ficou pairando, um dardo lançado ao espaço. Clara ergueu a cabeça, decidida. "Quero que considerem a ideia de convidar os vaqueiros de fora da comunidade, não apenas para o festival, mas para um diálogo real. Existe mais força em nós do que conseguimos imaginar." As palavras dela reverberaram. Joaquim viu alguns rostos se iluminarem, enquanto outros mostravam ceticismo. Ele mesmo não sabia o que pensar. A união proposta por João pressionava um botão firmemente escondido em seu interior. Mas isso não pode trazer mais conflitos? O que isso significaria para nossa comunidade? Ele se perguntou inquieto. Havia um medo latente de que a união também trouxesse divisões. Carlos, que até então tinha o olhar mais aberto, agora estava confuso. "Clara, isso não pode causar mais problemas. Alguns deles... Precisamos aprender a dialogar, Carlos." Ela cortou, sua voz firme. "A mudança pode vir de muitas formas. Podemos quebrar muros e não apenas construir mais.
Esse festival pode ser a oportunidade que temos. A intensidade da conversa aumentava. A alegria da festa começou a esfriar, dando lugar a um clima de debate. Joaquim se sentia preso em um arco de emoções, esperança, raiva e insegurança. Ele sabia da importância da história que estavam criando, mas havia tanto em jogo. As vozes aumentaram. Como podemos acreditar que isso funcione? Se já lutamos sempre assim, qual a diferença agora? Uma nova onda de incertezas tomou conta, enquanto os convidados começaram a se dispersar lentamente. Mas Clara não desistiu. Ela estava disposta a lutar pelo que acreditava. Se não arriscarmos, nunca saberemos. Vamos nos unir para fazer algo lindo. Vamos mostrar que juntos somos mais fortes. A determinação em seu olhar era contagiante. Joaquim, no entanto, estava em um labirinto de incertezas, lutando contra avassaladoras dúvidas. No meio daquela confusão de sentimentos, um bombardeio de palavras ecoou em sua mente. Se tudo aquilo poderia de fato mudar para melhor, o que significava para o futuro das pessoas que amava? Ele se lembrou do sorriso de sua mãe, da força de seu pai e dos sonhos que sempre foram interrompidos. E, justo quando a discussão começava a aquecer novamente, algo inesperado aconteceu. Um grupo de vaqueiros de uma cidade vizinha surgiu do nada, com sorrisos e olhares curiosos, como se estivesse provando a oportunidade de mudança que Clara estava impulsionando. O coração de Joaquim disparou. O que isso significava? Estaria a comunidade sendo realmente testada de uma nova maneira? Que aceitação seria necessária agora? A festa que começara com dúvidas, agora flertava com a chance de uma nova era, e Joaquim sabia que a verdade estava se desvelando bem diante dele. O eco da mudança estava mais perto do que ele imaginava. Mas até onde eles poderiam ir juntos? O barulho da festa se dissipou, como se a música tivesse sido cortada abruptamente. Joaquim encarava o grupo de vaqueiros que se aproximava. Eles eram diferentes dos que ele conhecia na sua comunidade. Suas roupas eram coloridas, suas expressões mostravam uma curiosidade genuína. O ambiente antes festivo e vibrante, agora parecia carregado de uma energia nova e desconhecida. Clara, percebendo a presença dos vaqueiros, sorriu com esperança. "Vejam, eles vieram. Isso é um sinal", gritou e seus olhos brilhavam de empolgação. Aquelas palavras ecoaram entre os presentes, mas não sem resistência. O homem que havia interrompido Clara antes, agora com um olhar ainda mais hostil, cruzou os braços. "E eles vão fazer o que aqui? Temos nossos próprios problemas sem trazer mais complicações." Mas Clara não se deixou abalar. Ela caminhou em direção ao grupo, cada passo sendo acompanhado por um misto de apreensão e expectativa. Joaquim a observava, admirando sua coragem. Ele sabia que algo estava se formando, mas o medo do desconhecido ainda pesava em seu coração. Carlos estava ao lado de Joaquim. "O que você acha que eles querem?" perguntou, sua voz carregada de incerteza. "Se vieram com paz, ótimo. Mas e se não? Talvez eles também estejam tentando mudar suas histórias", respondeu Joaquim, pensativo. Ele se lembrou das conversas sobre reconciliação que havia ouvido de seu pai. As histórias de antigos acordos que trouxeram benefícios a todos, mas ninguém na comunidade parecia se lembrar. Ele não queria que sua família fosse vítima dos erros do passado novamente. Enquanto isso, um dos vaqueiros do grupo, um homem alto com um sorriso acolhedor, começou a falar. "Oi, meu nome é Miguel. Viemos por causa do festival, mas também com uma proposta. Queremos nos unir a vocês para fazer algo diferente. O que os impede de nos receber são as histórias que carregamos. Mas e se pudermos trocá-las? Todos temos muito a aprender uns com os outros." As palavras dele foram como um sopro de ar fresco em meio à tensão. Joaquim viu alguns dos presentes começarem a se abrir. A curiosidade e o desejo de um entendimento mútuo já começava a realizar pequenas rachaduras na frieza que predominava. "Talvez a gente precise disso", Joaquim pensou.
E se a união de forças pudesse criar algo que ressoasse para além deles? Mas o homem cético continuava em pé, fixo como uma rocha. Palavras são fáceis, Miguel. A gente já viu esse filme antes. O que você vai dizer que vai mudar tudo isso? As vozes na multidão começavam a se misturar novamente, e o clima de expectativa se tornava cada vez mais tenso. Clara, percebendo a fragilidade do momento, deu um passo à frente. Vamos colocar as cartas na mesa. Que tal começarmos com um jantar conjunto? Se a ideia de união é real, precisamos nos conhecer. Deixe que a comida nos una. O melhor de nós será mostrado nas nossas receitas, nas histórias que carregamos nossa mesa. Um banquete que represente todos nós. Joaquim ficou surpreso com a ousadia de Clara. Ele começou a sentir uma onda de esperança tomar conta dele. Miguel assentiu. Isso me parece justo. Vamos preparar uma festa juntos, um banquete intercomunitário. Mas precisamos de todos vocês. O grupo começou a murmurar, com alguns mostrando-se animados, enquanto outros permaneciam desconfiados. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Ele desejava defender a ideia de Clara, mas a angústia e o medo do desconhecido ainda o puxavam para trás. E se esse fosse apenas mais um sonho que se dispersaria nas sombras do que já havia sido? E se não funcionasse? E se houvesse mais divisão? Pensou Joaquim, levando uma mão ao queixo, lembrando do olhar de sua mãe cheio de amor e anseio por um futuro melhor. A música distante do festival parecia chamar, mas o verdadeiro festim que se aproximava ia além das canções e danças. Joaquim tinha que decidir. Ele apoiaria Clara ou permaneceria em silêncio temendo o que poderia acontecer. Ele sabia que o que viesse a seguir poderia redefinir tudo o que ele acreditava. A insegurança estava ali, palpável no ar. Olhando para todos ali reunidos, a pergunta irrompeu em sua mente. Eles estavam prontos para dar esse passo? A tensão pairava no ar como uma nuvem prestes a se romper. Clara mantinha o olhar firme em direção aos vaqueiros, enquanto Joaquim se debatia internamente. Aquela conversa poderia mudar tudo. Não era apenas sobre comida, era sobre abrir portas, construir pontes. Ele se lembrava das lendas contadas por seu avô, de como as melhores amizades sempre nasciam da partilha de uma refeição. Os ecos dos risos e dos tambores distantes pareciam entoar a mesma canção. Joaquim, chega perto, disse Carlos, puxando-o com um movimento súbito. Se a gente não der uma chance, nunca saberemos. Olha para Clara. Ela está disposta a arriscar. O amigo tinha razão. A voz de Clara havia quebrado o gelo e, mais importante, fez os outros perceberem que mais do que desafios, havia uma oportunidade. Joaquim sentiu uma pangada no peito, algo entre o receio e a determinação. E se a gente fizer isso juntos? Falou Miguel, sua voz soando suave em meio à confusão. Um jantar pode ser apenas um começo. Que tal preparar algo que represente a história de cada um? Esse banquete pode ser mais que comida, pode ser um festival de culturas, um testemunho do que somos e do que sonhamos. As palavras de Miguel tocavam as almas ali presentes, mas o homem cético não se deixou envolver. Quem você pensa que vai confiar a fazer isso? Uns vaqueiros de fora? Sua voz saiu amargurada, como se estivesse tentando proteger algo que já havia sido ferido muitas vezes. Clara, valente como sempre, não hesitou. Talvez nossa desconfiança seja a única coisa que nos impede de seguir em frente. Não podemos deixar o passado nos governar. Eu digo que devemos tentar. Vamos contar nossas histórias enquanto cozinhamos, e talvez assim a comida tenha um sabor diferente. Suas palavras, cheias de convicção, começaram a transformar a resistência em murmúrios discutindo a possibilidade de ação. Joaquim olhou ao redor e viu os rostos se iluminarem com uma mistura de curiosidade e esperança. A chance de um novo começo está diante de nós, ele pensou, e decidiu se colocar à frente. Eu apoio a ideia de Clara e Miguel. O que temos a perder? Viver com medo já nos trouxe sofrimento suficiente. Algumas vozes se uniram a ele.
encorajando a ideia do banquete. Outras ainda estavam hesitantes, mas Joaquim podia sentir uma mudança no clima. As barreiras entre as duas comunidades estavam começando a rachar. "Vamos fazer um plano!" gritou Clara, seu entusiasmo ecoando. "Reúna ingredientes de ambas as comunidades. Vamos cozinhar juntos." A ideia de quebrar o gelo com comida parecia simples, mas a entrega e a intenção tornavam tudo mais potente. Os vaqueiros começaram a murmurar entre si, discutindo sobre o que poderiam trazer. Miguel sorriu. "Vou preparar um prato tradicional da minha terra, e garanto que vocês vão amar." O clima de animosidade dava lugar à camaradagem, e Joaquim não pôde deixar de sorrir. Era isso que eles precisavam, uma chance para se conhecerem, para se entenderem. No entanto, algo na mente de Joaquim continuava sussurrando. Ele observava os rostos diferentes, as expressões variadas, e uma pergunta flamejava atrás de seus olhos. E se houver uma revelação que eles não esperavam? E se no meio das risadas e da comida, um segredo profundo viesse à tona? A festa estava prestes a começar, mas a sombra da desconfiança ainda estava ali. Joaquim sentia que a verdade estava mais próxima do que imaginava, prestes a se revelar na conexão entre as mesas. E no fundo de seu coração, ele sabia que o que viesse depois mudaria para sempre a história de todos. Enquanto um novo dia começava a despontar, Joaquim fez uma escolha silenciosa. Ele estava pronto para enfrentar as verdades que poderiam surgir. A pergunta pairava no ar. O que as refeições de ambos os lados revelariam quando finalmente estivessem unidos? O sol surgia radiante no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, enquanto as duas comunidades se preparavam para o banquete. Joaquim sentia o coração pulsar forte. Era uma mistura de expectativa e apreensão. Essa era a oportunidade de criar laços, mas também o risco de expor segredos que poderiam desmoronar toda a esperança. Clara estava à frente, organizando tudo com um entusiasmo contagiante. Ela tinha uma energia que irradiava e seu sorriso iluminava o ambiente. "Vamos, pessoal. Temos que reunir o que há de melhor nas nossas mesas." A animação dela era inspiradora, e aos poucos os vaqueiros mais céticos foram se juntando. A desconfiança começava a se desvanecer, mesmo que lentamente. Enquanto cada um trazia seus ingredientes, Joaquim se lembrou das histórias que sua avó contava sobre as comidas de sua infância. Linhas de sabor e tradição que se entrelaçavam com aqueles que sentavam à mesa. Ele rapidamente começou a decidir o que poderia preparar. Um doce que sempre acalentou seu espírito. Um pudim feito com leite de coco. Uma receita familiar que fez questão de passar adiante. Do outro lado, Miguel estava ocupadíssimo cortando legumes frescos e temperos perfumados. O olhar dele estava concentrado, quase como se estivesse treinando para uma apresentação. E Joaquim sentia como se aquela cozinha pulsasse vida. O cheiro dos ingredientes queimando na panela já invadia o ar, criando uma atmosfera mágica. "Você tem certeza que vai gostar do meu prato?" Miguel perguntou rindo. "Pode até ser que você nunca tenha provado algo assim antes." A interação leve entre os dois era um sinal claro de que o medo do desconhecido começava a se dissipar. Mas no fundo, o que ainda pesava na mente de Joaquim era o que não era dito. Ele fez um esforço para não se deixar levar pela sombra das dúvidas, mas a lembrança de um passado conturbado estava sempre ali, à espreita. O que um dia fizera com que as comunidades se separassem? Haviam cicatrizes que precisavam ser tratadas, mas como trazer essas histórias à tona sem quebrar o momento? Quando a mesa finalmente foi posta, um som de risadas e conversas animadas preenchia o ar. Diferenças estavam sendo colocadas de lado para dar lugar a um propósito muito maior. Joaquim olhou para cada um dos presentes e viu características de sua própria vida. Eles eram todos irmãos e irmãs de uma trama única. Clara levantou um brinde. A amizade que nasce nas mesas compartilhadas. Todos ergueram seus copos, o som dos brindes ressoando como um hino de esperança. Nos olhos dela, Joaquim viu algo que não tinha notado antes.
uma determinação destemida, mas também uma vulnerabilidade que falava mais forte do que qualquer palavra. Como se soubesse que, a qualquer momento, tudo poderia mudar. E à medida que o banquete avançava, as histórias começaram a fluir como o vinho que se espalhava entre as taças. Os pratos eram servidos e a conversa escapava entre risos sinceros. Mas, em meio a essas trocas calorosas, um homem, um vaqueiro qualquer, levantou a voz e fez uma pergunta que deixou todos em choque. E se a história de nossas comunidades não tiver apenas passado, mas uma conexão que muitos não conhecem? Como vamos lidar com isso? Aquelas palavras batiam como o sino do meio-dia, trazendo uma carga emocional que poderia transformar tudo. Joaquim sentiu o baque, seu estômago apertou. O que mais ele tinha a perder ali? E, em meio ao silêncio que se seguiu, ele percebeu que essa noite poderia ser apenas o ponto de partida para uma jornada muito mais profunda. Ele olhou para Clara, que mesmo assustada, permaneceu ao seu lado, firme. Uma decisão começava a se formar em sua mente. Se a verdade do passado devassasse seus corações, quem iria ter coragem de encarar? O que mais poderia ser revelado nesse banquete que estava apenas começando? O que mais estava oculto sob as camadas de pratos e risos? O silêncio após a pergunta retumbou como um trovão. Os olhares se cruzavam, e um misto de curiosidade e temor pairava no ar. Joaquim, com o coração acelerado, sentiu que era o momento certo para agir. Ele respirou fundo, buscando coragem nas palavras que sempre tinham ecoado em sua mente, mas que agora pareciam tão distantes e difíceis de pronunciar. Clara, ao seu lado, fez um movimento sutil, como se quisesse incentivar Joaquim. O vaqueiro que havia falado estava agora em silêncio, e a tensão se acumulava como a fumaça que se desprendia das panelas. Joaquim decidiu que não podia se calar. Ele levantou-se lentamente, sentindo as miradas fixas em seu rosto. Eu não quero que esta festa seja só uma reunião. Precisamos olhar para o que fomos, o que somos e o que queremos ser. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que lhe dava força. Há anos nossas comunidades vivem em lados opostos. Nossas histórias se entrelaçam de formas que talvez não conhecemos. E se houver algo que possamos aprender juntos, não deveríamos? Se existe uma verdade que está escondida, devemos encará-la. As palavras de Joaquim tocaram as almas presentes. O homem que havia feito a pergunta, agora curioso, inclinou-se um pouco à frente. E se essa verdade for dolorosa? Questionou, sua voz carregada de preocupação. Pode ser, retrucou Joaquim, a paixão começando a tomar conta dele. Mas a dor é parte da vida. A cura só vem quando enfrentamos nosso passado. E hoje, ao compartilhar nossos pratos, também devemos partilhar nossas histórias. Miguel, sendo ouvido, se levantou ao lado de Joaquim. Eu não conheço bem a história de cada um, mas sei que todos nós temos algo a contar, algo que nos liga. O que nos separou no passado não precisa nos dividir mais. O ambiente parecia responder àquela união espontânea. Longe da tensão, as correntes que os prendiam começaram a se soltar. A animação da noite parecia ser revigorada, e lá do fundo, uma mulher idosa se levantou, segurando uma colher de pau com firmeza. Se há algo do que posso falar, é da dor que vivemos. O medo de perder mais faz com que as lembranças se tornem cicatrizes profundas. Mas precisamos da força de um banquete como este para curar. Os rostos se iluminaram. Um murmúrio de concordância se espalhou pela mesa, como ondas que tocam a areia. Os segredos começaram a surgir, um a um, desabrochando com cada prato que chegava à mesa. A comida não era apenas comida, era simbolismo, era a representação da luta e da união. Enquanto as histórias eram contadas, Joaquim percebeu o poder daquela mesa. Exatamente ali, cercados por vozes, risos e até lágrimas, ele viu que a luz da esperança estava ressurgindo e que, juntos, poderiam enfrentar os espectros do passado. Porém, no meio energizante daquela nova conexão,
A avó de Clara apareceu de repente. Seu olhar penetrante parecia investigar cada rosto à mesa. Vocês se esquecem de algo muito importante, disse ela, envolvendo a conversa com um tom sério. O silêncio envolveu a mesa novamente, como um manto pesado. Porque a verdade nem sempre é fácil, questionou ela, antes de sair, deixando todos com a interrogação pulsando no peito. Joaquim sentiu o frio na barriga. O que mais haveria para ser revelado? O que mais estava escondido sob essa mesa cheia de promessas? As palavras de Clara ecoaram em sua mente. Onde tudo poderia levá-los. Hoje, o que acabaria de começar poderia mudar o destino de todos eles. O burburinho à mesa continuou, enquanto os convidados trocavam olhares eletrizantes. A avó de Clara havia deixado uma nuvem de tensão no ar, como se um segredo flutuasse entre eles, esperando para ser desvendado. Joaquim sentiu o peso da responsabilidade crescer em seu peito. Ele sabia que aquela noite tinha potencial para ser transformadora. Mas como lidar com o desconhecido? Um murmurinho crescente surgiu quando a mulher idosa voltou a se aproximar. Agora com um semblante ponderado. Cláudia, uma de suas vizinhas, tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Cada um de nós carrega uma história que, por vezes, preferimos esconder. Eu sou a prova disso. Durante anos convivi em paz, mas em silêncio. Uma história que se passou a alguns quilômetros daqui continua me perseguindo. Os olhares se voltaram para ela, e a curiosidade lentamente foi substituindo a atenção. Quando éramos jovens, éramos amigos. Começou Cláudia, olhando fixamente para Joaquim. Mas algo aconteceu que nos afastou. Um mal-entendido que deixou marcas. Em vez de resolver, todos decidimos seguir separados. O medo nos fez prisioneiros. Joaquim a escutava, com o coração acelerado. A gente nunca soube como o outro se sentia, né? Mas o passado não precisa ser um muro, mas sim uma ponte, disse ele, sentindo um calor crescente. Sabia que ali ia além de si mesmo. Uma vontade de unir aqueles que as circunstâncias haviam separado. E assim, pouco a pouco, Cláudia começou a narrar sua história. Lembranças de infância, risos e lágrimas vieram à tona. O cheiro da comida se mesclava à atmosfera carregada de emoções. As palavras da mulher pareciam se transformar em fios invisíveis, tecendo uma nova conexão entre os presentes. Eu não posso mudar o que aconteceu, ela disse, com a voz embargada. Mas espero que essa noite seja um recomeço. Um convite ao diálogo que nunca tivemos. Os murmúrios cresceram. A mesa que antes tinha a sombra do medo, agora resplandecia com a luz da compreensão. Mais alguém levantou a mão. Uma jovem com cabelos cacheados, que até então permanecera à margem. O passado pode doer, mas é hora de falar. Nunca pensei que poderíamos refletir sobre isso. Muito menos juntos nesta mesa. Soltou, com os olhos brilhando de coragem. Joaquim sentia a adrenalina pulsando nas veias. Os rostos ao seu redor refletiam esperança, mas também um desafio. Ele se lembrou das palavras que ainda reverberavam em sua mente. A verdade não é fácil. Mas e se houvesse um modo de enfrentar tudo isso, como uma família? Precisamos de um pacto, algo que nos una. Que possamos ser honestos, mesmo que essa honestidade nos cause desconforto. Ele olhou para Clara, que assentiu com um sorriso tímido. Eu prometo me abrir, e usarei minha voz para trazer à tona o que está silencioso. Nesse momento, algo mágico aconteceu. As paredes invisíveis entre as comunidades começaram a desmoronar. Novas histórias começaram a ser contadas, cada uma delas sussurrando um segredo liberador. Alguns choravam, outros riam, mas todos tinham em comum a certeza de que a mudança estava a caminho. No entanto, no alto da mesa, um prato especial, o mais cobiçado da noite, ainda não havia sido servido. Era um ensopado, tradicional na região, guardado por gerações. Ninguém ousara tocá-lo, como se frágil demais para ser provado. Cláudia, percebendo essa hesitação, se virou para Joaquim e perguntou: Você não se atreveria a compartilhar esse prato tão especial conosco, não?
O coração de Joaquim disparou. O que aquele ensopado representava, além de ser uma tradição? Era a oportunidade de levar adiante o que tinha sido silenciado. Ele ficou em dúvida, mas logo compreendeu que o que realmente estava em jogo não era apenas o alimento em si, mas sim o ato de dividir algo precioso. Se você se importa, então, vamos compartilhar esse prato juntos e o significado da nossa união. Joaquim respondeu, olhando nos olhos de Cláudia. O peso da responsabilidade agora se misturava à empolgação. No momento em que as colheres tocavam as tigelas, um tremor se fez sentir, como se o ar estivesse carregado de energia. O que mais poderia surgir dessa nova conversa? E o que realmente havia na receita do ensopado que todos desejavam? Tomados pela expectativa, sentiram que uma nova etapa estava prestes a começar. O que a verdade daquele prato revelaria? O sabor do passado se misturaria ao futuro nesse banquete de recomeços? O aroma do ensopado começou a se espalhar pelo ar, preenchendo a praça com um cheiro familiar e acolhedor. Joaquim observou enquanto as pessoas se serviam, cada colherada trazendo olhares de curiosidade e esperança. O que estava prestes a acontecer poderia ser o clímax daquela longa jornada de reconciliação. Assim que a primeira colherada tocou os lábios de Cláudia, uma expressão de alegria iluminou seu rosto. É como se eu estivesse voltando para casa, exclamou, e logo diversas vozes se uniram em aprovação. Joaquim sentiu um nó soltar-se em seu peito. Carlos sorriu para ele. Você fez bem, amigo. Este prato é nossa conexão com o passado. Joaquim sentiu a energia da mesa pulsar, e uma onda de coragem começou a envolver todos ali. As conversas, antes tensas e hesitantes, agora fluíam com alegria. Aqueles eram momentos que ressoavam como histórias vividas, e o ensopado tornara-se o símbolo de um novo começo. Enquanto as pessoas se serviam, Joaquim levantou-se novamente. Um brinde. A nós a força da nossa comunidade e aos laços que estamos tecendo, ele declarou. E todos levantaram seus copos. Havia gratidão e um novo reconhecimento nos olhares. O passado começava a se dissipar, abrindo espaço para um futuro cheio de possibilidades. Porém, no fundo de sua mente, uma pergunta ainda assombrava Joaquim. E se o ensopado, além de sabor, guardasse segredos? Ele se lembrava de sua avó falando sobre como cada ingrediente tinha uma história, cada tempero uma lembrança. O que mais poderia ser revelado ao compartilhá-lo? E então, como uma onda de ousadia, ele decidiu compartilhar mais um segredo, algo que até aquele momento guardara somente para si. Essa receita é da minha avó, e ela sempre me disse que cada ingrediente tem um significado que nos liga aos nossos ancestrais. Não é apenas comida, é um legado. Joaquim sentiu que suas palavras ressoavam como um cântico de esperança e renovação. Conversas animadas surgiram por toda parte. Os vaqueiros e suas famílias começaram a recordar as tradições que muitos pensavam perdidas. Riam, conversavam e compartilhavam histórias que antes pareciam distantes demais para serem contadas. O ensopado tornara-se o coração do banquete, mas também um transformador, um catalisador para histórias pessoais e dolorosas que estavam finalmente vindo à tona. Mas diante de tantas revelações, um silêncio súbito caiu quando Miguel, o vaqueiro de sorriso acolhedor, levantou-se novamente. Eu tenho algo a dizer também, pois quando vim para cá, carregava o peso de um passado que me separou da minha família. E com essa reunião, percebo que o que nos divide se parece muito com a dor que todos nós conhecemos. Joaquim viu que as vozes estavam mudando de tom, profundas e comoventes. Era impossível ignorar a vulnerabilidade que pairava no ar. E assim, começaram as trocas mais sinceras, sobre mágoas, erros e até arrependimentos. Narrativas cruzadas, como laços de uma tapeçaria antiga sendo renovada. Depois de um período intenso de sinceridade, Clara, que tinha permanecido em silêncio, levantou-se e disse: Hoje não é apenas sobre comidas ou histórias, é sobre a resiliência de quem somos. Que possamos sempre nos lembrar
de que o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Ela olhou para Joaquim, e a expressão dele era de pura gratidão. Era o momento em que cada um ali presente parecia entender o valor daquela noite. Os laços se estreitavam, e a ideia de um futuro unido começava a se concretizar. A festa se prolongou sob o céu estrelado, e a conversa animada preencheu a noite até as estrelas parecerem aplaudir. Joaquim sentia, em cada batida do seu coração, a certeza de que estavam construindo algo maior. O ensopado, com seu sabor e histórias, se tornara símbolo de transformação. Assim, quando a festa chegou ao fim, Joaquim sabia que a mudança era real, e que o que havia começado como um simples banquete culminou em um novo capítulo para a comunidade. Cada pessoa ali estava disposta a enfrentar as verdades, mesmo as mais difíceis, sabendo que poderiam construir um futuro melhor juntos. E ao olhar para a multidão, ele percebeu que não havia nada mais poderoso do que a coragem de abrir o coração. E assim, com um sorriso radiante e o peito cheio de alegria, Joaquim encerrou a noite com uma promessa em sua mente. Essa não é apenas uma celebração, mas o começo de uma nova era. O sol começava a entrar, e Joaquim sentiu os raios quentes tocar sua pele. A jornada que começara com dúvidas e inseguranças, agora reluzia como um diamante recém-polido. E assim, ele fez o que precisava ser feito. Garantiu que faria de tudo para preservar essa união. Por isso, queridos amigos, não deixem que o medo impeça vocês de se unirem e enfrentarem os desafios da vida. Se você sentiu a força dessa história e deseja mais, não esquece de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que tocarão seu coração. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar outros a conhecerem esses contos emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão, e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio à nossa comunidade de histórias. Não espere nem mais um segundo para garantir que todos se juntem a nós nessa jornada emocionante.